Escolhidos do mais tradicional. Tudo bem, pessoal? Hoje é terça-feira, dia 11 de abril, e eu quero falar nesse vídeo de hoje sobre a partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil entre Botafogo e Ipiranga, né, amanhã. E se você está assistindo esse vídeo já na quarta-feira, então o jogo é hoje. Dia 12, às 9h30 da noite, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul. Com transmissão, né, pelo canal fechado Prime Video e pelo canal do YouTube, né, na Botafogo TV, porém somente com áudio e narração sem imagens. Terá Paulo César Zanovelli, de Minas Gerais, como o árbitro FIFA. E o operador do VAR, Igor Júnior Benevenuto. Bom, pessoal, se você chegou aqui nesse vídeo e não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, dá aquela força pra gente, tá sempre aqui botando a nossa cara, né? Falando de Botafogo com vocês, sempre trazendo informações relevantes, importantes aí sobre o nosso glorioso. Ativa também o sininho das notificações para sempre que for lançado, né, conteúdo aqui no canal, você seja notificado aí no seu celular e fique sempre por dentro, né, e atualizado sobre tudo que acontece no nosso glorioso. Bom, pessoal, falando um pouco, né, sobre o nosso adversário, foram semifinalistas, né, do Campeonato Gaúcho e foram eliminados nos pênaltis pelo Grêmio. Eles até ofereceram bastante dificuldade, né, ao Grêmio nessas semifinais. Na segunda fase, né, da Copa do Brasil, eles eliminaram o Red Bull Bragantino, venceram por 3-1, né, aquele jogo. Para a partida de amanhã, eles terão como único desfalque o lateral direito, né, titular, Gedeilson. E nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Eles têm uma folha salarial de 250 mil por mês. Eles jogam no 4-3-3, tem como um dos principais jogadores o ponta-direita William Barbie, é aquele mesmo que jogou no Vasco uns anos atrás. E também o João Pedro, o que passou por aqui, né, se não me engano, lá por volta de 2018, e não deixou nenhuma saudade. Vocês lembram? E aí, cara, eu particularmente nunca vi nenhum jogo desse time, para ser sincero. O que eu passei aqui de informações para vocês, eu tive que pesquisar bastante. Mas, cara, na terceira fase, né, já não tem mais time fácil. Se chegou até aí, né, é porque teve mérito, né? Por isso que eu digo, cara. E é até óbvio, né, falar isso, que o Botafogo deve ter muito cuidado, né? Se ofereceu dificuldade ao Grêmio no Campeonato Gaúcho e eliminou o Bragantino, né, por 3-1, Bragantino que está na Série A, né, está na Copa Sul-Americana, então é óbvio, né, dizer que o Botafogo não pode cometer os erros defensivos que vem cometendo durante as partidas, que a gente já sabe, né? O Luiz Castro também sabe, mas não adianta ele saber, né? Ele tem que corrigir, cara. O Botafogo tem que mostrar mais organização nesse jogo. Não pode jogar como jogou contra a Portuguesa, né? Como em vários jogos no Campeonato Carioca, como contra o Resende, contra o Magalhães, né, pela Sul-Americana, contra o próprio Sergipe, né, naquele jogo para ser esquecido, que para mim foi a pior atuação do Botafogo no ano. E ofensivamente, queremos ver nesse jogo algo parecido ou, de preferência, né, melhor do que o que a gente viu nesse último jogo, né, contra o Audax, nessa vitória por 5-2. Em termos de criação, né, podemos ver mais criação e inspiração também pelo lado direito, né, porque por bastante tempo o Botafogo criava mais pelo lado esquerdo e esquecia, né, o lado direito. Ter mais essa criação por dentro, encontrar essas infiltrações
dos atacantes nas costas dos zagueiros e ter eficiência para fazer gol, né? Ser eficiente, não pode desperdiçar as oportunidades que surgirem. O Botafogo tem que pôr em prática o favoritismo, né? Se impor, mandar no jogo. É isso. As atuações do time preocupam, sim. Mesmo nas vitórias ainda não convence, né? O trabalho do Luiz Castro até o momento ainda é fraco. Ele ainda não deu uma cara para o time. Continua muito questionado por diversos motivos e muito criticado, com razão. Inclusive eu sou um dos que critica muito, né? Mas, cara, eu torço pelo Botafogo. Quero que vença sempre, que jogue bem sempre, independente de qualquer coisa. Não vou chegar aqui e falar que será bom para o Botafogo ser eliminado, para o Luiz Castro cair. Não. Então é importantíssimo, né, cara, que o Botafogo já saia do Rio Grande do Sul amanhã com uma vitória. E pelo time que tem, é totalmente possível, não pelo que apresenta, não pelo que apresenta em campo, mas pelo time que tem, o Botafogo tem que se classificar para as oitavas de final. Mas em campo é o Luiz Castro que tem que fazer o time botar isso, né, em prática. E os jogadores também, né? Óbvio que eles têm que fazer a parte deles, né? Dar a vida em campo, sempre com intensidade, entrega e até o limite sempre, né? E sobre a escalação, né, para essa partida, nesse momento que eu gravo o vídeo, eles ainda nem viajaram e também ainda não saiu a lista dos relacionados, coisa que só deve acontecer no final dessa noite de terça-feira. Mas a gente pode aqui, né, fazer um esboço, tentar falar um pouco sobre essa provável escalação. E eu já ia pedir a vocês também, para vocês colocarem nos comentários o que vocês acham, né, qual seria a escalação ideal para esse jogo, né, as peças ideais, né, que o Botafogo deveria, como que o Botafogo deveria começar jogando nessa partida. Bom, na minha opinião, deveria ser a seguinte, cara. Lucas Perry, né, no gol. Lateral esquerdo, Marçal, dupla de zaga, Cuesta e Adrielson. Até aí é tudo óbvio, né? Não acreditamos que o Luiz Castro não vai fugir disso. E aí a gente entra na lateral direita, né, onde já começa a existir talvez uma dúvida, né, entre quem deve ser o titular, Rafael ou Di Plácido. Di Plácido ele ainda não mostrou, né, futebol para ser titular absoluto. E o Rafael, nessa última partida contra o Audax, ele deu uma boa assistência, né? Mas ele falhou no segundo gol do Audax. Cometeu uma falha ali onde a gente nem vê ele no lance, né? Tava perdido. Mas eu ainda acho que quem deve ser o titular até o momento é o Di Plácido. E os três homens do meio campo, né? Essa trinca de meias que o Luiz Castro ele gosta. O Tietê deve ser o titular para esse jogo, né? Como o primeiro volante. Eu acredito que pode começar a estar havendo uma disputa de titularidade entre Tietê e Marlon Freitas. Eles vão se revezar muito ali durante os jogos, né? O Luiz Castro já falou que vai dar rodagem para o elenco. Então vai ser muito frequente nós vermos tanto o Marlon Freitas como primeiro volante, como o Tietê, né? Que nós já vemos bastante o Tietê como primeiro volante. E mais à frente, né, os dois homens de ligação do meio campo com ataque para fazer essa bola chegar com mais qualidade nos homens da frente, com o Eduardo e Lucas Fernandes. O Lucas Fernandes tem que ser titular desse time, ele não pode ficar no banco. Para mim, ele é um dos jogadores mais inteligentes e técnicos desse time. Não só pelos 2 gols que ele fez contra o Audax, mas eu já venho falando isso aqui no canal também há bastante tempo. Tem que ser mantido como titular. Bom, e os 3 da frente, né? Ponta esquerda. O Luiz Henrique tem que ser o titular desse time. Não pode ser o Vitor Sá. Não pode ser o Carlos Alberto. Para mim, o Luiz Henrique é o que sai na frente
de todo esse elenco para ser titular dessa ponta esquerda. Na ponta direita, o Gustavo Sauer vem em nítida evolução, um jogador que tem evoluído, já tem feito por merecer ser titular na ponta direita, né, do Botafogo. É um jogador que tem mostrado potencial, que pode ser importante, né, para esse time. Então, se existe meritocracia, como diz o Luiz Castro, né, não faz sentido ele botar outro jogador ali que não seja o Sauer. Né? O jogador vem motivado, vem querendo mostrar serviço. Então, cara, sem contar que é um jogador técnico, né, tem velocidade, tem um bom chute a gol, tem visão de jogo, né, consegue fazer aquele meia-direita, né, ofensivo, que também tem poder de criação. Ele ajuda na criação, né, por dentro, ajuda também na subida dos laterais. Então, não pode ser outro. Tem que ser o Sauer como titular na ponta direita. E na frente, o Tiquinho, né? Bom, é isso, pessoal. Esse é o time que, na minha opinião, seria o ideal para amanhã, né? A provável escalação, na minha opinião. Vamos ver se o Luiz Castro vai fazer bastante mudanças, né? Nessa escalação aí para esse jogo. Ele jogando o que sabem, o que podem, com o mínimo de organização, é suficiente para vencer esse jogo. O Botafogo tem um investimento muito maior. É um time de Série A, com todo respeito ao Ipiranga, né? Mas é o time favorito para essa rodada. Esperamos que o Luiz Castro dê uma cara para esse time, né? Que faça com que o Botafogo jogue o suficiente, né, para se classificar para as oitavas final. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Você que chegou até aqui no final do vídeo, eu agradeço a sua audiência. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aí. Deixa o like, compartilha o vídeo, né? Esse vídeo para os botafoguenses que vocês conhecem. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau. Fui.